Dia, senhores! Professor Rodrigo, e como podem ver, mudamos aqui o visual, das nossas aulas. Espero que gostem. Comentem aí, eu gostei, ficou bom, porque a gente vai continuar fazendo isso aqui para vocês, beleza? Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre estrutura atômica. E se vocês ainda não assistiram aos vídeos sobre modelos atômicos, clique no card e assista, porque é fundamental para a compreensão da nossa aula de hoje. Então, na estrutura atômica, senhores, a gente tem o quê? A gente tem a eletrosfera, onde fica os elétrons, e temos o núcleo, onde se localiza os nêutrons e os prótons. Na eletrosfera, senhores, os elétrons, eles são partículas de carga negativa, ou seja, a carga negativa do átomo está presente nos elétrons. Os elétrons são essa carga negativa. No núcleo, a gente tem os nêutrons e os prótons. Os prótons são a carga positiva. Então, quem vai determinar a carga positiva do átomo são os prótons. E os nêutrons? Os nêutrons não possuem carga, no entanto, ele possui massa. Então, o núcleo é onde se concentra toda a massa do átomo. Toda a massa se concentra no núcleo. Então, se a gente falar de massa atômica, é bem aqui que a gente vai levar em consideração. Mas o elétron possui massa? Sim, possui. Mas ele é tão pequeno que nem vai influenciar em nada em relação à massa do átomo. É como se a gente colocasse 1 dividido para 1854 aproximadamente, a massa do elétron. Então, nem conta. E aqui a gente tem os símbolos, P seria o número de prótons, A seria a massa, Z seria o número atômico, N o número de nêutrons e E é elétrons. Então, paz. Mó paz. A gente pode ver aqui paz, prótons, massa, número atômico, nêutrons e elétrons, Entenderam, Não foi muito legal esse começo de programa. Então aqui, senhores, tem alguns cálculos que a gente precisa entender. Coisa simples, matemática básica. A gente precisa saber massa. A massa, como a massa se localiza aqui no núcleo, e o núcleo é composto por nêutrons e prótons, logo, massa vai ser a soma de prótons mais nêutrons. Massa é a soma de prótons mais nêutrons. Ok. E nêutrons? Nêutrons, a gente vai simplesmente fazer uma subtração. Se massa é a soma de prótons mais nêutrons, se eu quero achar o número de nêutrons, eu vou pegar a massa menos o número de prótons. A gente vai entender por que a gente precisa calcular o nêutron. Só um instante. E aqui a gente tem uma relação, que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Sempre vai ser assim? Não. O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, quando o átomo está no estado fundamental, de baixa energia, estável. Ou seja, quando as cargas estão em equilíbrio. Lembra que prótons e elétrons, carga negativa, carga positiva. Quando eu tenho a mesma quantidade de cargas positiva e a mesma quantidade de carga negativa, eles vão estar tranquilos, eles vão estar estáveis, certo? Isso que a gente vai ver muito lá quando chegar no assunto de ligações químicas, beleza? E aqui, senhores, desse lado, a gente tem aqui uma representação de um símbolo atômico. No caso aqui, o cálcio, porque está lá na logo do Química Inevitável, mas está o cálcio aqui. Então, a gente tem o número atômico e o número de massa. Professor, mas qual que é o número atômico e qual que é o número de massa? Simples, senhores, muito simples. Muitos perguntam se sempre vai estar em cima o número atômico, ou sempre vai estar embaixo o número de massa, ou vice-versa. Senhores, não tem uma regra para isso. É só você lembrar que a massa, ela vai englobar quem? Prótons mais nêutrons. E o Z, que é o número atômico, é só o número de prótons. Ou seja, sempre o maior número é o número de massa. Não tem erro. Sempre o maior número é o número de massa. Não vai errar. Ok. Número atômico. E para que serve o número atômico? Lembra lá que a tabela antigamente era por Mendeleev
ele colocou, organizou a tabela por número de massa, né, do átomo. 2 horas depois... Aí Moseley, ele organizou a tabela periódica por número atômico, que aí ele viu que as famílias elas tinham alguma coisa a ver, eram elementos parecidos. Então, a tabela é organizada por número atômico. Então, se a gente pegar lá hidrogênio 1, hélio 2, 3, 4, até chegar em 118, que é a quantidade de elementos ali na tabela, certo? Então, massa e número atômico, sem erro, ok. E aqui a gente vai para umas classificações muito importantes, que é sobre a comparação de elementos, né? Quando os elementos têm a mesma massa que o outro, ele é classificado como? Se tem o mesmo número de prótons. E aqui que a gente entra, né? Sobre isóbaros, isótonos, isótopos e isoeletrônicos. Antes de entender o que significa em si, vamos pegar a palavra isóbaros, iso. Percebe que todos têm iso. Iso, 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 iso. O que significa essa palavra iso? Senhores, no direito, né, vamos lá, princípio da isonomia, lá diz que todos são iguais perante a lei. Então, quando eu falo de iso, eu estou falando de igualdade. Então, se tem um iso aqui, eu sei que tem uma coisa que é igual, tá? Então, aqui são os isóbaros. Olha o azinho que eu coloquei em destaque. Porque o A, senhores, ele remete à massa. Então, se eu tenho um isóbaro, eu tenho um átomo que tem igual número de massa. Tem dois átomos que têm números de massas iguais. Então, são isóbaros. Isótonos, ON, número de nêutrons. Então, nos isótonos, eu tenho igual número de nêutrons. Olha aqui, o nêutrons. E isótopos, ou P de quê? De prótons. Então, tem um número igual de prótons. E isoeletrônicos. Já tá, o próprio nome já diz, elétrons. Então, eu tenho um igual número de elétrons. Beleza? Senhores, percebam que aqui, a gente só tem um número atômico e um número de massa. Por isso que eu falei, para que vocês aprendam a fazer esse cálculo aqui, de calcular um número de nêutrons. Porque ele não aparece, né? Porque aparece o número de massa e o número, né, atômico. Então, por isso que a gente vai usar isso aqui, para se pedir qual que é o isótono, que átomos são isótonos, ou qual o número de nêutrons. A gente simplesmente vai pegar o número da massa menos o número de prótons. E é isso, senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, dê aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos. Beleza? Abraço a todos e até mais!